Olá, queridos, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Que alegria poder estarmos juntos uma quarta-feira a mais. Hoje ainda não estamos na igreja, mas estamos juntos mediante essa transmissão. E é muito bom saber que você está aí na sua casa, junto com a sua família, aqui conectados no nosso culto. Olha, antes da gente começar o culto, aproveita que a gente não começou ainda, corre lá embaixo, vai em compartilhar, copia o link, ou manda direto pelo WhatsApp, manda pelo seu Facebook, mas compartilha para que outras pessoas também possam nos acompanhar com este culto. Manda para o seu interessado, para aquela pessoa com quem você está estudando a Bíblia, para aquele seu parente que você convidou ele muitas vezes para vir para a igreja e ele não veio, manda para ele. Essa é a sua oportunidade, tá bom? Nós vamos agora orar para a gente dar início, depois nós vamos cantar, mas aí onde você se encontra, se você puder se ajoelha, nós vamos orar junto ao nosso Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite fazer uma pausa na nossa semana, pausa nas nossas atividades, o trabalho, Senhor, no estudo, na correria do dia a dia, para poder nos encontrarmos contigo nessa quarta-feira. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha estar conosco durante este culto, que nos acompanhe ao estudar Tua Palavra, que nós possamos, ao terminar este culto, estar cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Possamos recarregar as nossas energias espirituais, nossas energias físicas, mentais, e assim possamos continuar com as nossas atividades na preparação para o Teu Santo Sábado. Abençoa cada pessoa que está conectada neste momento, abençoa a sua família. Esteja conosco, é o nosso pedido e agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar o hino 88, Achei um Grande Amigo. E você sabe quem é nosso grande amigo? Senhor Jesus. Vamos cantar juntos o número 88, Achei um Grande Amigo. Coisas fez por mim, estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Esplendoroso então será, e assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor, e lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador.
Amém. Que lindo hino. Você refletiu na letra que você cantou? Olha aí. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Tá próximo. Que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre, no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente, seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Que linda promessa, que lindas palavras. Com este pensamento, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque em Ti temos um amigo que não falha, temos um amigo que não trai, temos um amigo, Senhor, que cumpre as Suas promessas, que nos salva dos nossos pecados. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto, muito obrigado por nos permitir estar reunidos aqui, Senhor, juntos, para poder estudar a Tua Palavra. Tira, Senhor, neste momento, qualquer pensamento ruim, qualquer coisa que venha nos atrapalhar, que venha nos tirar o nosso foco, perdoe os nossos pecados, Senhor, nos purifique e abra o nosso coração e a nossa mente para nesta noite receber a Tua Santa Palavra. Também, Senhor, queremos pedir que Teu Santo Espírito use o nosso pastor Cláudio nesta noite, que ele venha trazer, Senhor, uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, nós pedimos tudo isso crendo na Tua resposta positiva, porque oramos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Agora é o momento de nós fazermos a coleta dos dízimos e das ofertas. Você aí na sua casa vai apartar, assim como a igreja primitiva, né? Cada dia, primeiro dia da semana, apartava a sua oferta. Você vai apartar agora, vai separar a sua oferta e o seu dízimo, para que assim a obra do Senhor continue avançando. Vamos ver agora o Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje. Presente para prisioneiro. Na noite anterior, Tiago foi a um bar comemorar com seus amigos a construção da nova casa na fazenda. Depois de beber muito, acabou se envolvendo numa briga e levou 2 tiros. Para não morrer, Tiago entrou no matagal e desapareceu na escuridão. Apesar de estar baleado, conseguiu caminhar a noite inteira à procura de socorro. O dia amanheceu e ele continuava cambaleando, tropeçando e caindo. Senhor, meu Deus, tantas vezes, Senhor, o Senhor tem me ajudado, mas agora, Senhor, me livra da morte. Eu estou morrendo, me faz um milagre na minha vida, para eu poder ter uma vida diferente, que dessa vez eu vou ser fiel a Ti. Aquele era um momento decisivo na vida de Tiago. Seu corpo já estava à beira de um colapso quando avistou uma casa logo à sua frente. Reunindo as últimas forças que lhe restavam, ele se aproximou daquela casa e pediu ajuda. Socorro! Imediatamente um casal veio ao seu auxílio e, percebendo a gravidade dos ferimentos, eles não tiveram dúvidas sobre o que fazer. Removeram-no com cuidado para dentro do veículo e partiram rumo ao hospital. Tiago estava com os minutos contados entre a vida e a morte, mas o encontro com um carro da polícia mudou totalmente o curso da história. Aqui! Aqui, Socorro, rapaz, aqui, facilitado.
Depois de socorrido, Tiago, já fora de perigo, foi preso. O delegado abriu um inquérito para apurar o caso, enquanto os investigadores reuniam informações sobre o que teria acontecido naquela noite. Sua casa agora era uma cela de 9 metros quadrados numa cadeia pública. Sua esposa Solange sempre o visitava e, na medida do possível, o encorajava a não desanimar. Afirmava que ele não ficaria ali por muito tempo e que tivesse paciência. Durante os dias que se sucederam, um pastor evangélico visitava os presos para lhes dar uma palavra de conforto. Tiago ouvia com atenção os ensinamentos da palavra de Deus. Eu trouxe um presente para você, essa Bíblia. Estou te doando, que você possa fazer bom uso dela e que ela seja a sua companhia, que você seja liberto, em nome de Jesus. Aquela Bíblia passou a ser a companheira inseparável de Tiago na cadeia, e quando recebia visita de sua esposa, contava para ela os novos ensinamentos. Eu achei várias passagens aqui, fala sobre o sábado, sobre a guarda do sábado. E aí nós vamos estudar, quando sair daqui, nós vamos estudar novamente para a gente entender mais, viu? Você não vai trabalhar, não vai comprar mais nada no sábado. Eu compro na sexta, né? Compra na sexta e no sábado você nem compra e nem trabalha mais. Enquanto ele esteve preso, Solange passou a administrar sozinha uma padaria que eles possuíam, além de cuidar dos 2 filhos pequenos. Depois de 6 meses, Tiago saiu da cadeia, inocentado pela justiça. Uma cliente deles, que era adventista do 7º dia, tomando conhecimento de toda aquela história, ofereceu a eles uma série de estudos bíblicos. Durante 1 ano, eles estudaram mais profundamente as Escrituras e decidiram se entregar a Cristo numa linda cerimônia batismal. Tiago, Solange e Iago, seu filho mais velho, foram batizados na igreja de Ninheira, no norte de Minas Gerais. Hoje, a família inteira se dedica ao trabalho da igreja. Eles apoiam financeiramente todos os projetos locais e são fiéis na adoração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Tiago se considera um milagre de Deus. Sua vida foi transformada em circunstâncias inacreditáveis. Seu desejo é seguir adorando ao Senhor junto com sua família, até a volta de Jesus. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte de nossa adoração. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, amigos que estão assistindo aqui o culto na sua casa, aí neste dia de quarta-feira, metade da semana. Como é que você está? Um abraço para você. Você que está aí nos serviços essenciais nesse momento, você que está em casa, onde você estiver, que você sinta-se abraçado pelo Senhor, nosso Deus, e também por cada um de nós. Um abraço aos nossos queridos irmãos aí das 18 localidades aqui do nosso distrito de São Cristóvão. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Neste momento, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas e também de fazer os nossos pedidos de oração. Então, aí mesmo, na sua casa, você pode fazer aí o seu comentário, não é? Fazendo os seus agradecimentos, os seus pedidos, e depois nós iremos ler esses comentários e que são esses pedidos e agradecimentos, e iremos então orar ao Senhor. Mas, neste momento, eu vou fazer uma oração para abrirmos a palavra de Deus, e ao mesmo tempo eu mencionarei nesta oração os seus pedidos e os seus agradecimentos. O Senhor Deus conhece, sabe de todas as coisas.
embora eu não sei ainda quais são os pedidos que estão no seu coração, mas o Senhor Deus sabe e conhece cada um deles. Eu só peço a vocês que continuem orando pelas nossas igrejas, por todas elas, para que o Senhor nos abençoe, não somente as do nosso território aqui, mas de toda a cidade de Fortaleza e de todo o estado do Ceará. Peço a vocês também que orem pelas classes bíblicas de estudo da palavra de Deus que já estão acontecendo em nosso distrito. Que o Senhor continue abençoando essas classes bíblicas e outras que irão começar, mesmo online, mas o Evangelho tem sido pregado. Que o Senhor Deus abençoe a cada um dos que instruem a palavra e também a cada um dos que recebem esta palavra. Peço a vocês também que não se esqueçam de orar pela família do irmão Simão. Foi uma grande perda que nós tivemos, o irmão Simão. Mas oremos pela irmã Flávia, pelo irmão Vitor, pela irmã Beatriz, que nós chamamos de Bia, que o Senhor abençoe a esta família, que eles recebam um abraço que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a todos aqueles que estão enfermos, ou que têm familiares enfermos da Covid-19 ou de outras enfermidades. Vamos orar então, neste momento. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não puder, em pé mesmo, oremos ao Senhor. Excelso Deus, maravilhoso Pai, é quarta-feira à noite, metade da semana. Trazemos diante do Senhor os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Trazemos diante da Tua presença o nosso coração e pedimos ao Senhor que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor continue a cada dia, até o dia em que o Senhor retornar nas nuvens do céu. Neste momento, Senhor, abençoa a cada uma das igrejas e grupos que pertencem aqui ao nosso território, distrito de São Cristóvão. Que o Senhor abençoe a cada pedido que está sendo feito no coração e na mente de cada um. O Senhor sabe e conhece. Que o Senhor abençoe, que o Senhor atenda às necessidades de cada pessoa. Aqueles que estão enfermos, Senhor, cura-os com teu poder e a tua graça, segundo a tua vontade. Aqueles, Senhor, que estão precisando de acolhimento, que estão precisando de algo, que o Senhor supra as suas necessidades. Também toma em tuas mãos, Pai, a irmã Flávia, o irmão Vitor, a irmã Beatriz, que o Senhor esteja com a Bia, abençoando ricamente a esta família e abençoando a cada um de nós. E neste momento, Senhor, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que aprendamos a andar com o Senhor, como Enoque também andava contigo. E ao meditar na tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu gosto muito de biografias. Biografia, escrita sobre a vida, escrever sobre a vida. Quando você ouve a biografia de alguém, você vê os pontos altos da vida desta pessoa. Os momentos bons, os momentos agradáveis. Geralmente, nós escrevemos mais e nos sentimos mais à vontade em falar sobre eles. Aqueles outros momentos mais tristes e mais difíceis, nem todos se sentem confortáveis em falar, quando fazem a sua autobiografia, ou mesmo quando você vai escrever sobre a vida de alguém. Mas, na palavra de Deus, é diferente. A biografia dos homens e mulheres do passado, ela compreende tanto os aspectos positivos como os negativos. Ela fala nas virtudes, mas ao mesmo tempo fala nos defeitos. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite, a respeito de um grande homem de Deus. É no primeiro livro da Bíblia, a segunda biografia mais linda que podemos encontrar. Eu peço a você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5, verso 24.
Gênesis capítulo 5, versículo 24, nós lemos assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque. Que história singular a história de Enoque. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo da Bíblia que tem o maior número de biografias no mesmo capítulo, não é verdade? Biografias diferentes, resumidas, é claro, mas todas no mesmo capítulo. É a Galeria da Fé. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Aqui, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz que Enoque agradou a Deus porque ele teve fé. Ele creu em Deus e em seu amor. E aqui também diz que ele obteve esse testemunho de ter agradado a Deus através da fé. E quando ele creu em Deus, Deus lhe deu o galardão. O galardão aqui na terra, da presença dele em sua vida, e o galardão da vida eterna, porque ele também foi trasladado. Como assim? Ele subiu para o céu para morar com Jesus. Mas como isso aconteceu na vida de Enoque? Enoque era um homem como eu e você, nascido num mundo de pecado, de maldade. Enoque contemplou a ruína que o pecado trouxe à humanidade. Sim, Enoque soube do que aconteceu com Adão e Eva, como eles pecaram, como o pecado entrou no mundo. Enoque soube também do que tinha acontecido antes da criação deste mundo, lá no céu, Lúcifer e a rebelião com seus anjos. Sim, Enoque soube da terrível maneira como Abel morreu, sendo morto pelo seu próprio irmão, Caim. E Enoque testemunhou de maneira pessoal e aberta e real a maldade dos seus contemporâneos, das pessoas que viviam ao seu redor. Havia naquele tempo os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que eram os descendentes de Adão. Os descendentes de Sete continuaram servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus. Os descendentes de Caim se afastaram de Deus. Começaram a adorar outros deuses e começaram também a querer serem maiores do que Deus. E no livro A Verdade sobre os Anjos, falando a respeito deste assunto, a irmã Ellen White, inspirada por Deus, ela diz que Enoque, ele se separou dos descendentes de Caim. Ele não compactuava da corrupção prevalecente em seus dias. Ele se separou deles. Ele já não andava muito com eles. Mas quando ele estava perto deles, ele testemunhava do amor de Deus, da grandeza de Deus. Quando Enoque olhou para a corrupção do pecado, ele sentiu vontade, desejo enorme de buscar ao Senhor. Sim, ele começou a buscar a Deus. E ele se retirava para lugares solitários, lugares distantes, não é? Onde só haviam montanhas,
onde só havia a natureza, onde não podia se ouvir a voz do ser humano. E ele dizia que se retirava para esses lugares para ele sentir melhor a presença de Deus e ele poder conversar com Deus. É interessante notar que ele não se separou totalmente dos seus familiares, das pessoas que ele amava. Não, ele estava com eles, em alguns momentos, conversava com eles e testemunhava-lhes a respeito das coisas celestiais. Ele falava para eles sobre o que Deus havia feito na sua vida, como ele estava em constante contato com Deus, mas ele gostava mais de estar na presença do Senhor. Ele também não se afastou totalmente dos descendentes de Caim, porque ele se aproximava deles apenas para falar-lhes do amor de Deus, para dizer-lhes que Deus os amava. Mesmo apesar da entrada do pecado no mundo, a misericórdia de Deus não deixou de ter o seu lugar na vida do ser humano para transformá-lo. É interessante que Enoque, ele tinha dúvidas a respeito de alguns assuntos teológicos. Sim, ele tinha dúvida a respeito, por exemplo, dos mortos. Quando uma pessoa morria, ele pensava, as pessoas más vão morrer, os justos também morrerão, será o fim eterno para os maus, eles estarão mortos eternamente, e também os justos. Ele não entendia que havia, após a morte, a ressurreição, que haverá a ressurreição quando Jesus voltar. Ele achava que uma pessoa morria e morria para sempre. Mas foi aí que ele, conversando com Deus, tendo esse contato íntimo com Deus, Deus começou a dar estudos sobre a Bíblia para Enoque. Ele abriu a mente de Enoque. E Enoque passou a ver como Deus vê. Passou a gostar cada vez mais de estar na presença de Deus, em contato com Deus. E foi por isso que Enoque agradou a Deus, porque ele teve fé. Ele creu nas promessas do Senhor. E à medida em que ele se aproximava de Deus, mais e mais ele se fortalecia, mais e mais ele tinha forças para vencer o eu, vencer o pecado, e cada vez mais ele passava mais tempo com Deus. Ele entendeu o que nós hoje lemos na palavra do Senhor, lá em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, orai sem cessar, e isso Enoque fazia, estava constantemente na presença do Senhor. Até que, tão próximo do Senhor que ele estava, aqui no livro A Verdade sobre os Anjos, diz que Deus amava a Enoque, porque ele firmemente o seguia e aborrecia a iniquidade e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer com perfeição a sua vontade. Está na página 67 deste livro. E aqui diz também que o Senhor não permitiria que Enoque morresse como os demais homens. E por isso Deus enviou anjos para levá-lo ao céu sem provar a morte. Na presença de justos e ímpios foi Enoque removido deles. Anjos do Senhor foram enviados para recolher este santo homem através das flamejantes carruagens de Deus, e assim ele foi conduzido ao céu. Lindo, não é? Que linda história. E depois que Enoque foi conduzido ao céu, alguns achavam, as pessoas, principalmente as pessoas que o amavam, que estavam mais próximas dele, inclusive os seus familiares, acharam que Enoque poderia estar ali por perto, que quem sabe Deus não havia levado Enoque para o céu. Não, que Deus tinha colocado Enoque em alguns daqueles lugares solitários que ele costumava orar frequentemente. Então foram procurar Enoque nesses lugares, mas não o encontraram. E assim entenderam, depois de alguns dias, que Deus havia realmente levado Enoque para o céu. A irmã Ellen White escreveu também ainda no livro A Verdade sobre os Anjos,
que ela teve uma visão onde ela foi realmente levada por um anjo a acompanhou a um lugar fulgurante e glorioso, um outro planeta onde o pecado não entrou, um outro mundo. Ela foi levada a um mundo que tinha 7 luas, e lá ela viu o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. E ela viu na destra de Enoque uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito assim: Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca, deslumbrante com folhas, e no meio de cada folha estava escrito Pureza. E em redor da grinalda havia pedras de várias cores que resplandeciam mais do que as estrelas e lançavam um reflexo sobre as letras, realçando-as. E sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Na parte posterior da cabeça havia um arco que rematava esta grinalda, e nele estava escrito assim: Santidade. E ela diz: eu perguntei-lhe se este era o lugar para onde ele foi transportado da terra. Ele disse: não é, minha morada é na cidade, e eu vim visitar este lugar. Está escrito no livro Primeiros Escritos, páginas 39 e 40. Observe, meus queridos, Enoque se aproximou tanto de Deus por meio da oração, por meio da meditação nas coisas celestiais, nas obras de Deus, naquilo que Deus já havia revelado até ali. E Enoque ficou tão feliz em ter esse contato próximo, íntimo com Deus, que houve um momento em que eles estavam tão próximos que já não dava mais para Enoque ficar aqui na terra, distante de Deus. E aí Deus disse: já estamos tão perto, então eu vou trazer você para ficar bem mais perto ainda. Você vai ser o ser humano que vai poder ter a alegria de vir morar comigo aqui no céu. Que coisa linda, não é? Foi o primeiro homem que teve essa grande alegria, esse grande privilégio, representando os justos vivos, que por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, estarão subindo com Ele para o lar eterno. Que lições aprendemos com a história de Enoque? Aprendemos que nós vivemos num mundo corrupto, e pior ainda do que o que Enoque viveu. Aprendemos que nós precisamos estar em contato com Deus, íntimo, por mais que muitas vezes nós não tenhamos vontade ou desejo de buscar ao Senhor, mas precisamos aprender a permanecer na presença de Deus. Sabe qual é o nosso problema, meus queridos e amados amigos e irmãos? É que nós nos acostumamos a termos momentos superficiais com Deus. Momentos superficiais de oração, momentos superficiais de estudo da palavra, e quando o fazemos, fazemos de maneira rápida. Às vezes até nos cansamos de ouvir a palavra, nos cansamos e achamos que o sermão está enfadonho, que a mensagem está longa, porque muitas vezes, infelizmente, pela nossa tendência pecaminosa, já não brilha no nosso coração a luz da presença de Cristo e a vontade e o desejo ardente de permanecermos na presença dEle. Ó, meus queridos e amados, Deus quer eu e você na sua presença, não apenas em alguns breves e rápidos minutos ou momentos. Deus quer você e eu na presença dEle hoje e sempre, mesmo em meio às suas transações comerciais, mesmo lá no banco, mesmo lá no comércio, mesmo no meio da rua, mesmo quando você estiver dirigindo o seu automóvel, ou conduzindo a sua moto, ou andando de bicicleta, mesmo quando você não puder fechar os seus olhos, Deus quer que você abra a sua mente e eleve o seu pensamento ao céu. E assim você vai ouvir Deus lhe falar. Você vai ouvir a voz de Deus. Você fala com Ele e Ele fala contigo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu já vi, como pastor desta igreja,
muitos milagres que o Senhor fez. Milagres que vêm através do poder de Deus, e eu testemunhei esses milagres, porque vi pessoas orando e buscando a presença de Deus, e Deus ouviu estas orações. Uma dessas histórias, me permita lhe contar, foi quando eu fui pastor no meu 2º distrito pastoral aqui no estado do Ceará, num lugar chamado Lagoa Grande, não sei se alguns de vocês conhecem, faz parte do município de Amontada. E então, havia ali um casal, ainda hoje estão lá firmes no Senhor, irmão Juarez e a irmã Rita. Eles já tinham uma filha, que já tinha aproximadamente 13 anos de idade, Jussara, mas eles queriam ter mais um filho. Aos olhos humanos parecia ser difícil, impossível, mas Deus abre as portas. Quando Jussara já tinha 13 anos de idade, a irmã Rita engravidou. E o médico disse para ela que era uma gravidez de risco, que ela tinha tudo para perder aquela criança, mas que ele ia fazer o possível para que a criança pudesse ser salva. Mãe e filha pudessem ser salvos. E então eu vi uma igreja reunida para orar e clamar ao Senhor. Eu, como pastor da igreja naquela ocasião, num culto de quarta-feira como hoje, um culto de oração, nos reunimos diante da presença do Senhor e oramos. Naquela noite, nós mais oramos do que meditamos na palavra de Deus. Buscamos a presença de Deus. Pedimos e clamamos ao Senhor que, se fosse da sua vontade, aquela criança nascesse e nascesse em paz, perfeita, sem nenhum problema de saúde. E nós oramos e pedimos. E a igreja continuou orando ao longo dos dias restantes. Teve até um irmão desta igreja que ele construiu uma casa em cima de uma árvore para orar e buscar ao Senhor. E lá ele subia nos degraus para chegar a esta árvore, para chegar lá nos galhos, onde ele fez a casa. E é interessante que, como são 28 crenças fundamentais que temos na Bíblia, ele também fez de tal maneira que eram 28 degraus para chegar lá e orar. E colocou o nome daquele lugar de Betel, que quer dizer encontro com Deus. E ali ele clamou e buscou ao Senhor também por esse assunto. E nós ficamos felizes quando ouvimos dizer que a criança nasceu e nasceu bem, em paz. A mãe também estava bem. O Senhor preservou a vida da mãe e também do filho. E o Senhor abençoou aquela casa de tal maneira que depois dessa história, outros filhos vieram ali. Como Deus é grande, como Deus é poderoso. Grande é o nosso Deus, como nós cantamos, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, não é? Como Deus é grande, é forte e poderoso. Sabe, meus queridos, você e eu precisamos aprender a confiar mais nesse Deus, a passar mais tempo na presença desse Deus forte e poderoso. Assim como Enoque tinha o seu lugar reservado para orar ao Senhor, eu convido você a ter um lugar reservado na sua casa para você buscar a presença de Deus. Eu tenho um lugar especial, um cantinho lá na minha casa para buscar a presença de Deus. Você tem o seu? Reserve um lugar especial aí para você orar e falar com Deus. E lembre-se que na oração você precisa aprender que você começa a oração louvando a Deus, agradecendo a Deus, pedindo orientação a Deus, perdão pelos seus pecados. Aí você ora pelas pessoas ao seu redor, ora por outras pessoas e termina a oração orando por você, pedindo que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dirija e que Deus lhe conduza. Comece a oração enaltecendo o nome de Deus. Termine a oração falando no nome de Jesus. E no meio da oração, lembre-se do Espírito Santo. Ele conduz, guia e dirige a sua vida. Eu convido você agora a abrir a Bíblia mais uma vez, nos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 34. No Salmo 34, nós lemos alguns versos importantes. O verso 8, por exemplo, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele se refugia. O anjo do Senhor, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
O verso 17 diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E o verso 22 diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Eu creio, meus queridos e amados irmãos e amigos, que ouvem a palavra de Deus nesta noite, que estas palavras se cumpriram na vida de Enoque. O anjo de Deus, os anjos do Senhor acamparam-se ao redor de Enoque enquanto ele orava. E os anjos do Senhor o levaram em carruagem flamejante para o céu. Você acredita que os anjos do Senhor também acampam-se ao redor da sua casa? Livram você de todo mal e perigo, Covid-19 e outros problemas? O Senhor está acampando ao seu redor com seus santos anjos. Ele está aí na sua casa, Ele está aí no seu coração. A palavra de Deus diz que nós provamos e vemos o quanto Ele é bom. E feliz é o homem que tem a Deus como seu alto, elevado e único refúgio. Um lugar onde o ser humano pode realmente saber que está seguro. O justo clama e o Senhor livra. As aflições de um justo são muitas. Você tem passado por muitas aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De todas as aflições o Senhor livra. E o verso 22 diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será condenado. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você se ajoelha aos pés de Cristo, Satanás e os anjos maus tremem, mas Cristo se alegra. Eu convido você nesta noite a ajoelhar-se na presença do Senhor, a buscar a presença de Deus, a passar tempo com Deus. Antes das atividades de cada dia, antes de você se colocar em pé diante dos homens, coloque-se ajoelhado diante do Senhor. Há uma porta que eu sei que eu posso entrar por ela, uma porta que jamais vai se fechar para mim. Essa porta chama-se Jesus Cristo. Eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está com você aí também. Eu convido você a buscá-lo, porque vai chegar o dia, meu querido, que você vai ser resgatado deste mundo e você vai morar com Ele para sempre, assim como Enoque. Assim como Enoque. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe também, para que possamos prosseguir juntos ao lado de Cristo, orando, meditando na palavra de Cristo, compartilhando esta palavra, cantando, buscando a presença de Deus. Você tem esse desejo de, assim como Enoque, ser resgatado desta terra e ir morar com o Senhor na eternidade? Quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele vai enviar os seus anjos para vir buscá-lo e levá-lo ao seu encontro. Você quer estar entre os remidos e os salvos que vão estar com Cristo? Levante a sua mão onde você está na sua casa e diga para o Senhor: eu quero, eu desejo, eu quero me preparar para a eternidade. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor me abençoe também, e que Ele esteja conosco hoje e sempre, que nós andemos com Ele a cada dia, um dia de cada vez, vencendo com Jesus, e com Ele subamos para o céu, o novo céu e a nova terra. Que Deus te abençoe. Amém. E neste momento, para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos cantar um hino que é um hino muito lindo. Este hino diz: bem junto a Cristo eu quero estar. É o número 392 do nosso hinário adventista. Cantemos cada letra, cada mensagem, cada estrofe deste hino, expressando o nosso desejo de andar com Jesus, como Enoque também andou. Que Deus nos abençoe.
Oremos ao Senhor. Quero a Cristo, bem junto estar. Ela com a lei conseguir aportar. Lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande Oremos ao Senhor, o nosso Deus. Maravilhoso Deus, grande, poderoso e eterno Deus, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor é, pois Tu és justiça, mas também Tu és bondade e misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem preservado nossas vidas e tem abençoado a cada um de nós, suprindo as nossas muitas necessidades. Nesta noite, Senhor, colocamos diante do Senhor e diante da Tua presença o nosso coração. Como nós acabamos de cantar, não trazemos nada ao Senhor, apenas um coração pecador, mas suplicamos que o Senhor faça em nós a Tua santa e maravilhosa vontade. Sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Mas nesta noite nós pedimos que o Senhor faça o maior milagre, o milagre da transformação do nosso caráter, o milagre de colocar fé na nossa mente, no nosso coração. Nos ensinar a termos a alegria de estar na Tua presença, como o Senhor ensinou a Enoque e ele aprendeu, que nós também possamos aprender. Que o Senhor nos dê a presença contínua do Espírito Santo, a fim de que, batizados pelo mesmo, possamos prosseguir a cada dia, um dia de cada vez, um momento de cada vez, ao lado do Senhor, vencendo as nossas lutas e tendo vitórias diárias ao Teu lado. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que está ouvindo neste momento essa transmissão. Abençoa a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Volta, Senhor, nas nuvens do céu e nos prepara para esse maravilhoso dia. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, um abraço para cada um de vocês. Nos encontraremos no próximo sábado, às 9 horas da manhã, onde juntos iremos louvar e adorar ao nosso Deus. Um grande e um forte abraço para você.